zehren, werden andere schon wieder beginnen, zu rüsten zum nächsten Appell. Und wieder werden die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Existem 500 milhões de pessoas de 27 países a viver na União Europeia. Temos o direito de viver, trabalhar, viajar e fazer compras em qualquer parte da Europa. Todos os anos fazemos mais de 1 bilhão de viagens transfronteiras e 12 milhões de nós vivem noutro país da UE. Mas por vezes enfrentamos obstáculos ao exercício dos nossos direitos e à nossa liberdade de circulação na Europa. A União Europeia está a trabalhar no sentido de garantir que todos usufruam dos mesmos direitos nas situações do dia-a-dia. Se faz parte dos 75 milhões de europeus que todos os anos são vítimas de crimes, então terá direito a apoio, proteção e acesso à justiça, onde quer que esteja na UE. Todos os anos, 8 milhões de europeus são sujeitos ou acusados de um crime. Para garantir um julgamento justo, terão direito à informação, tradução e interpretação, acesso a um advogado, a contactar a sua família e o seu consulado. Também existem cada vez mais casais internacionais, cerca de 16 milhões. A UE está a aprovar normas comuns para simplificar as decisões relativas ao património comum e para permitir aos casais escolherem a lei do país que se aplicará em caso de divórcio.
se faz parte dos 90 milhões de europeus que todos os anos viajam para fora da União Europeia ou dos 30 milhões de europeus a viver num país fora da UE, fique descansado. Se perder o seu passaporte ou se ficar doente no estrangeiro, pode solicitar a assistência de qualquer embaixada de um país da UE em qualquer país da UE, caso o seu país não esteja representado. Para os 97 milhões de mulheres trabalhadoras na Europa, que ganham cerca de 17% menos do que os homens e representam apenas 12% dos membros dos conselhos de administração das empresas, a UE está a promover a igualdade de remuneração e de acesso à tomada de decisões. 1 em cada 6 europeus são portadores de algum tipo de deficiência. Estas pessoas devem ter acesso igual a bens, serviços e tecnologias, quer seja para arranjar um emprego, apanhar um autocarro ou navegar na internet. Com uma população de 10 a 12 milhões, a etnia cigana é a maior minoria étnica da Europa, enquanto os cidadãos da UE têm os mesmos direitos que qualquer outro cidadão europeu, sem terem de enfrentar discriminação ou exclusão. Graças ao mercado único, os consumidores podem fazer compras em qualquer parte da Europa, mas apenas 8% dos europeus faz compras online a partir de outro Estado-membro. As novas normas europeias irão permitir aos compradores online optarem por um contrato de venda europeu. Isso fará com que os compradores encontrem mais facilmente os seus produtos favoritos noutros países da UE, salvaguardando ainda os seus direitos, por exemplo, a quando da devolução de bens. Estas normas também são boas para a economia, uma vez que as empresas podem comercializar os seus produtos em toda a Europa ao abrigo das mesmas normas. Isto permite reduzir os custos das empresas, em particular as pequenas empresas, que representam 99% das empresas na Europa. Os seus dados pessoais serão protegidos. 70% dos cidadãos da UE temem que os seus dados pessoais possam ser indevidamente utilizados. Por isso, a UE está a trabalhar no sentido de reforçar o seu direito a aceder, alterar ou apagar os seus dados, assim como o direito de ser esquecido, permitindo-lhe apagar os dados quando já não desejar que continuem a ser usados. Enquanto cidadão europeu, os seus direitos são protegidos no seu país, no estrangeiro e online. Olá, eu sou portuguesa e tenho orgulho em ser europeia. Nasci em 1987, neste país, à beira-mar plantado. Devido ao Estado Novo que vigorou em Portugal durante 41 anos, sem interrupção, tudo estava parado nos aspectos económicos, políticos e sociais. O 25 de Abril veio por fim uma política económica em desagregação e um poder político contestado por uma população com más condições de vida e fraco poder de compra. Sendo assim, chegou ao fim um regime ditatorial e entramos num regime democrático, apresentando desta forma a candidatura para a entrada de Portugal na União Europeia a 28 de março de 1977. Aguardámos cerca de 10 anos até a aprovação sair, pois o nosso país estava a passar por uma crise económica e política e não cumpria os requisitos exigidos para se tornar membro desta União. Tornámos-nos europeus a partir de 1 de janeiro de 1986, o que significou uma mudança importante para a evolução social, económica e política portuguesa. Obtivemos como principais vantagens a livre mobilidade e residência em todos os países membros da União, o direito de voto em qualquer Estado-membro, o direito de proteção pelas autoridades diplomático-consulares, e o euro, que entrou na nossa vida a 1 de janeiro de 1999, fez com que criássemos uma maior cooperação financeira para assegurar o desenvolvimento do mercado interno e obtermos melhores resultados perante a economia mundial. Na zona euro, há agora um grande mercado integrado em que se utiliza a mesma moeda. Como europeia, eu tenho respeito pela dignidade humana e pelos direitos humanos, pela tolerância, pela liberdade, pela justiça, pela igualdade entre homens e mulheres, pelo direito de Estado, pela solidariedade. Por estes valores, eu tenho orgulho em ser europeia. O Portugal futuro é um país, aonde o puro pássaro é possível. E sobre o leito negro do asfalto da estrada, as profundas crianças desenharão a giz,
esse peixe da infância que vem na enxurrada e me parece que se chama Sável. Mas desenhem elas o que desenharem, é essa a forma do meu país. E chamem elas o que lhe chamarem, Portugal será e lá serei feliz. Poderá ser pequeno como este, ter a oeste o mar e a Espanha a leste, tudo nele será novo desde os ramos à raiz. À sombra dos plátanos as crianças dançarão, e na avenida que houver à beira-mar, pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era o passado e podia ser duro, edificar sobre ele o Portugal futuro. I sing this poem Is this mystery unfolding as a wind flows in? Something is coming true.